Olá, meus queridos irmãos, olá, minhas queridas irmãs. Que satisfação estamos juntos mais uma vez para aprender um pouquinho mais, para refletir sobre todos os ensinamentos aqui do nosso curso de Estudos Espíritas Educação Mediúnica do módulo 4. Olha que bacana, nós já estamos na 17ª aula. Olha como já passou rápido, já estamos na 17ª aula do módulo 4. Então, antes de nós começarmos os nossos estudos, as nossas reflexões, convido a todos que fechem os olhos, vamos agradecer a Deus, vamos agradecer ao nosso amigo e mestre Jesus que nos inspire na aula de hoje, que nos dê sustentação e que sempre possamos colocar em prática todos os ensinamentos em nosso dia a dia. Que assim seja, graças a Deus. Meus irmãos, antes de nós começarmos então os nossos estudos, é sempre bom reforçar, como está sendo divulgado através do YouTube, os nossos cursos, está indo para todos os cantos. É sempre bom reforçar as nossas atividades presenciais da nossa casa. Então, toda quarta-feira e todo sábado, pontualmente às 19 horas, inicia nossas palestras. Mas é sempre importante chegar um pouquinho antes, uns 20 minutinhos antes. Nós vamos chegando, vamos serenando nossos pensamentos, vamos deixando de lado temporariamente as nossas preocupações para nós focarmos na proposta da palestra, da leitura das psicografias, nós aprendemos bastante, para depois todos vocês descerem para o nosso tratamento médico espiritual, que é a nossa fluidoterapia. Bom? Então é sempre muito importante chegar um pouquinho antes. Então toda quarta, todo sábado estamos à disposição de todos vocês através dos nossos aprendizados com as nossas palestras e o nosso tratamento. Então, hoje nós estamos, como foi dito, nós estamos já na 17ª aula e hoje o tema é os falsos profetas e os verdadeiros discípulos. Esse material consta no curso de Aprendiz do Evangelho do primeiro ano e lá no livro do primeiro ano é a 18ª aula e aqui no módulo 4 é a 17ª aula. Então aqueles que tiverem curiosidade de abrir o livro, e encontrar o material está na 18ª aula. E falando em material, é sempre disponibilizado para vocês com antecedência o material do dia da nossa aula. Então foi disponibilizado em PDF para vocês o tema e alguns vídeos muito interessantes do Divaldo e outros irmãos qualificados para trazer para nós esses ensinamentos. Então é muito interessante, assistam esses conteúdos e dão uma relida depois na aula de hoje. Então, para nós já iniciarmos, para nós então sabermos distinguir o falso profeta do verdadeiro discípulo, é muito importante esse ensinamento inicial, que é: conhece-se a árvore pelos frutos. Então, através das obras, através da qualidade das nossas obras, que nós vamos nós vamos conseguir distinguir do verdadeiro discípulo do falso profeta. Então, já em Lucas, Jesus já disse, que foi passado para nós através de Lucas, no capítulo 6, nos versículos 43 a 45. Não há árvore boa que dê fruto mau, e nem árvore má que dê fruto bom. Com efeito, uma árvore é conhecida por seu próprio fruto. Não se colhem figos de espinheiros, e nem se vindimam uvas de sarças. O homem bom, do bom tesouro do coração, tira o que é bom, mas o mal tira o que é mal, porque a boca fala daquilo que está cheio o coração. Então, meus irmãos, olha só, diante dessa magnífica passagem de Lucas, foi dito neste trecho que cada árvore, ou seja, nós, seremos reconhecidos pelos nossos frutos, como já foi dito, pelas nossas obras. Aí cabe uma reflexão. O que nós estamos fazendo então
com as nossas faculdades humanas. Nós, que eu digo, a humanidade. Que o ser humano tem um potencial enorme para desenvolver os seus dons, as suas qualidades, a sua inteligência, as suas habilidades, podendo fazer um número infinito de coisas. Mas esse potencial pode ser dirigido tanto para o bem quanto para o mal. Como vamos usar a nossa inteligência e as nossas faculdades? Para o bem ou para o mal? Podemos usar as nossas faculdades para o bem coletivo ou para fins egoístas. Além disso, meus irmãos, o que faremos com o nosso conhecimento? Nós vamos utilizar esse conhecimento junto à coletividade ou vamos usar como semente de interesses próprios? Cabe aí a reflexão. Aí que nós vamos começar a distinguir, então, o falso profeta do verdadeiro discípulo. Mostrando aqui para vocês, então, essa árvore bonita, frutífera, olha que coisa bonita. Olha só o exemplo, então, da árvore que gera, então, os bons frutos. Então, agora, quando há, nesse caso, um terreno fértil, um solo apto para crescer uma árvore bela, cheia de nutrientes, bem regradas, com um solo muito adubado, bem cuidado, certamente renderá bons frutos, como vocês estão vendo. Então, vamos utilizar então essa metáfora dessa linda árvore, quando então a semente dos ensinamentos morais do Cristo é plantada num solo fértil, ou seja, naquele indivíduo que quer se melhorar, naquele indivíduo que quer aprender, que quer colocar em prática os ensinamentos cristãos, mas com muita disciplina, com renúncia e resignação, renderá então bons frutos. Ou seja, os frutos serão o quê? As suas obras, as suas ações e os seus pensamentos. Não cansamos de dizer que Jesus, lógico, de uma forma figurada, que é justamente essa árvore boa, em pessoa, que foi em pessoa, quando passou aqui nessa experiência encarnatória de Jesus. Foi justamente essa árvore belíssima. E todos os seus frutos representam o mais puro bem, a mais pura caridade, a mais excelsa bondade e compaixão. Ah, meus irmãos, mas é sempre assim? Será que sempre assim como nós olhamos aparentemente uma árvore bonita como essa? Tem essa também. Será que é sempre assim? Será que quando nós olhamos temos uma boa árvore como essa? Às vezes de forma externa, a forma da aparência. Às vezes, aparentemente temos árvores belas, aparentemente que poderia dar bons frutos, frutos doces e saborosos, mas quando na verdade, meus irmãos, dão frutos amargos e rançosos. Aí nós vamos ver o outro lado na moeda. Coloco aqui um exemplo que vocês estão vendo, que por outro lado, o que muitos fizeram do cristianismo, meus irmãos, o que o ser humano, com a vaidade, com o egoísmo, com a vontade de ter o poder, fizeram então com o cristianismo, desvirtuando então a mensagem de Jesus, adequando para os seus interesses pessoais, monopolizando o conhecimento, meus irmãos, e distorcendo a verdade, corrompendo então muitas mentes. Por quê? Porque Jesus era simples. Jesus não precisava de locais luxuosos, não precisava de rituais. E foi tudo acrescentado pelo homem, pela ganância do homem. O que importa então, meus irmãos? Aí é que está. Antes de falar sobre isso, lembrei. Nós temos
Tudo isso que foi dito agora, da teoria, na prática nós já recebemos diversas mensagens através da psicofonia, que a maioria de vocês recebem diariamente as nossas mensagens no grupo oficial. Então, sempre após as nossas reuniões, no domingo ou na quinta-feira, nós disponibilizamos as nossas mensagens, a psicofonia. E já tivemos a oportunidade, como aprendizado, de ouvir, de receber aqui na nossa casa religiosos falidos que trouxeram para nós as suas experiências de tudo aquilo que eu acabei de dizer, que infelizmente se deixaram levar pelo mundão, pela matéria, então de forma egoísta, né? Adequando então, como já foi dito, aos interesses próprios, monopolizaram o conhecimento e distorceram a verdade, corrompendo muitas mentes. Já tivemos vários depoimentos aqui e certamente teremos outros depoimentos desta natureza, porque o espírito está sempre progredindo, sempre procurando se evoluir, sempre procurando se melhorar, e quando desperta a consciência, percebe que o que fez de errado e implora então para reparar. E a única forma de reparar é justamente reencarnar e fazer tudo diferente, tudo melhor. Então, meus irmãos, o que importa, então, diante de tudo que foi dito, dessa questão de ritualísticas e personalismo, não é a forma, meus irmãos, mas é o resultado. Ou seja, o que importa não é o nosso procedimento mecânico, vamos dizer assim, formalmente religioso, mas realmente o que importa são as nossas boas intenções, são as nossas ações concretas, fazendo então bem, sempre auxiliando, sempre construindo. Então, para reforçar tudo aquilo que foi dito, temos aqui uma passagem, né, do capítulo 18, item 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. Quais os frutos que a árvore do cristianismo deve dar? A árvore possante, cujos ramos frondosos cobrem com a sua sombra uma parte do mundo, mas ainda não abrigam a todos os que devem reunir-se ao seu redor? Os frutos da árvore da vida são frutos da vida, de esperança e de fé. O cristianismo, como vem fazendo desde muitos séculos, prega sempre essas divinas virtudes, procurando distribuir os seus frutos, mas com poucos os colhem. Olha só, meus irmãos, então, nós analisando então essa passagem bonita do capítulo 18 do Evangelho, ela nos convida então a cultivar a árvore da vida, de forma que o Cristo nos deixou, não mutilando essa árvore da vida, mas cuidando com amor. Pois então o veremos o quê? Oferecer com abundância os seus frutos divinos. Aí nós vamos ver crescer os ramos, formar uma sombra agradável para a reflexão. Aí veremos como ela é bela, cheia de flores, apaziguando o quê? Os corações e oferecendo alento àqueles que os procuram. Vou trazer para vocês aqui um exemplo muito bacana desse livro sensacional que recomendo a leitura a todos, em especial aos trabalhadores da casa, aos trabalhadores da Seara de Jesus. Recomendo essa obra magnífica que está disponível na nossa livraria. Apelo aos Espíritas. É muito interessante. E hoje destacamos o capítulo 41, um trechinho, porque a lição é muito grande, apenas um trechinho para a reflexão, e onde ela diz que as árvores são os exemplos. Então vamos ler juntos.
As árvores são exemplos de trabalho e honestidade do seu reino. Cada uma delas cumpre o seu dever no que foi chamada a fazer ante a vida. Cada espécie é um laboratório vivo, com diferenciações diversas na sua vida interna, ajudando na manutenção do grande esquema de Deus. Olha que bacana. Elas recebem as bênçãos de Deus e a transformam em benefícios, cooperando com todos os reinos que os cercam. Onde os homens se reúnem, elas estão presentes, dando a sua ajuda sem exigências, muito comuns entre os homens civilizados. Os homens, em muitas circunstâncias, devem copiar o que elas fazem, mesmo em estado de sonho, trabalhar com decência, multiplicar com amor o hálito de Deus em frutos sublimados, despertando alegria em todas as criaturas, florindo os caminhos dos seres humanos de contentamentos e cooperando para com a fraternidade dos povos. Livra-te do mau proceder na assistência aos que sofrem, porque se eles copiarem o que fazes de mal, o mal crescerá ligado ao seu ideador. Medita nas árvores, que o evangelho da natureza tem muito poder de despertar todas as criaturas sublimes lições. Olha que bacana, olha que ensinamento esse capítulo trouxe para nós. Mas lá tem muitas outras informações que eu convido então à leitura de todos. Então agora, queria deixar para vocês uma perguntinha para responder de forma rápida, como eu sempre coloco aqui para vocês. De forma rápida que possibilite então responder no próprio chat agora, no celular ou no computador. Quem está no celular pode responder rapidamente em poucas palavras, de forma bem resumida mesmo, meus irmãos, bem objetivos na resposta. Como devemos proceder para darmos bons frutos? Como devemos proceder? Diante do que foi dito, diante daqueles que já tiveram a oportunidade já de ler o capítulo, como devemos proceder para darmos bons frutos? Vamos lá, pessoal. Podem já respondendo, vamos digitando aqui no chat. Eu vou aguardar alguns instantes para vocês responderem. Nós sempre aprendemos muito, repito sempre isso. Nós aprendemos muito com os comentários de vocês. Então, como devemos proceder para darmos, então, bons frutos? Vamos lá? Aqui é apenas o norte de uma resposta, não é uma resposta exata, apenas para reflexão. Para gerarmos bons frutos, necessitamos, então, da semente dos princípios cristãos. Lógico que podemos responder de várias formas. Como podemos também dizer, sempre de uma forma sucinta, então o bom fruto é a propagação então das palavras do Evangelho redivivo, esclarecedor, consolador. As palavras do Evangelho, mas tem que ser o quê? Internalizadas em nós. Então o bom fruto é ação caridosa, em auxílio em quaisquer circunstâncias. E essa, meus irmãos, essa então é uma verdade que nós nunca podemos esquecer. Para que sempre façamos o quê? Façamos o melhor de nós. Façamos tudo aquilo que estiver disponível ao nosso alcance. Sempre para alcançar o bem, praticando a caridade. Como todos já sabem, a definição da caridade. E agora, entramos no outro tema. Espero que tenha sido bem claro, então, nessa primeira parte da questão dos bons frutos, para nós podermos, então, distinguir os falsos profetas dos verdadeiros discípulos. Então, se mesmo assim tiver alguma dúvida, pode colocar no chat ou pode colocar lá no Google Sala de Aula. Então, vamos falar agora sobre os falsos profetas. Guardai-vos dos falsos profetas que vêm a vós disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos ferozes.
Pelos seus frutos os conhecereis. Por isso nós falamos muito dessa questão dos frutos das obras. Então está em Mateus, capítulo 7, versículos de 15 a 16. Então, meus irmãos, aí nós estamos falando já daqueles que utilizam de forma egoísta, né, de forma ambiciosa, todos os ensinamentos. Então, nesse tempo, meus irmãos, nesse tempo que nós estamos vivendo, nessa atualidade, tempo de transição, né, onde os ambiciosos, né, os farsantes, eles se aproveitam, então, né, de várias situações, e muitos nas questões religiosas, eles se dizem reformadores e messias. Então, é justamente contra esses impostores que se deve estar vigilante, com um conhecimento sólido, né? Que é o dever de todo homem honesto, é justamente saber distinguir e não cair nessas armadilhas. Então nós vemos em todos os movimentos religiosos, todos os movimentos religiosos, inclusive dentro da doutrina espírita, pessoas que desvirtuam a finalidade e o propósito, adaptando-se a interesses personalizados de poder, de orgulho, de vaidade, esquecendo desta forma, meus irmãos, o principal objetivo. Esquecendo que as religiões são os meios para tornar os homens o quê? Melhores, solidários, fraternos. E todas as religiões têm a sua essência boa, que convida a viver o amor de Deus a todos os seus próximos, né? Essas pessoas próximas, também como a si mesmo, no conhecimento, então, das leis morais divinas. Mas, infelizmente, há essa questão da vaidade humana. Outro detalhe, meus irmãos, outro detalhe importante que está acontecendo muito na atualidade é com relação ao acesso às informações. Tem muita coisa na internet, muita coisa boa e muita coisa também que não é muito legal, onde convida para entrar nesses caminhos escabrosos dos falsos profetas. Isso nós temos que tomar muito cuidado, porque hoje em dia é muito fácil você disponibilizar um conteúdo na internet. Hoje em dia também é muito fácil contratar uma editora e fazer um livro. Antigamente era muito mais difícil, era muito mais complicado, porque aquelas grandes máquinas exigiam tiragens de milhares para valer a pena. Hoje em dia não, hoje em dia com a tecnologia você pode mandar e confeccionar 100, 200 livros, até menos e tudo bem, pagando, né? Então tem muita desinformação, temos que tomar muito cuidado mesmo. Por outro lado, nós vemos então também uma verdadeira revolução do conhecimento. Nunca tivemos então tanto acesso à informação. Nunca esteve tão disponível como na atualidade as informações, boas também. Mas é preciso ter cuidado, muito cuidado, meus irmãos. E acima de tudo, uma base sólida de conhecimento. Agora vamos dirigir para a nossa doutrina. Vamos falar sobre a doutrina espírita. Nós podemos acessar todas as obras disponíveis, todas. Mas temos que ter uma base sólida de conhecimento do Pentateuco espírita, das obras codificadas por Kardec. Tendo essa base, meus irmãos, aí nós vamos ter condições de filtrar as obras sérias, as obras que diz respeito à doutrina espírita e aquelas outras obras especulativas com fins escusos, vamos dizer assim, tá bom? Muito cuidado, meus irmãos, muito cuidado com as obras. Vamos começar pelo básico. O básico já é difícil. O básico já exige muito de nós, que é o Pentateuco espírita. Vamos com calma. Vamos ler as obras ditadas por Emmanuel, por André Luiz e outros.
né? Psicografados por Chico Xavier, por Divaldo. Olha quantas obras nós temos. Se for somar todas, temos quase 500 obras só nisso aí. Já não é bastante? Então vamos nos concentrar nesse material que já é rico. Tá bom, meus irmãos? Então, temos aí uma outra perguntinha. Outra perguntinha também para nós respondermos aqui no chat de forma simples e objetiva, só para gerar aí uma interação a todos, tá bom? Como identificamos então os falsos profetas? Podem escrever vários, se for um item só ou alguns itens. Como identificamos então os falsos profetas diante de tudo aquilo que nós já dissemos, diante de tudo aquilo que vocês já estudaram, como podemos distinguir, como vamos identificar então os falsos profetas? Podem responder, meus irmãos, vou deixar um tempinho aqui para vocês responderem então essa perguntinha de forma objetiva, de forma clara. Toda resposta é válida, meus irmãos. Não tenham vergonha, digitem aí a resposta. Vamos lá. Vamos esperar mais um pouquinho para que vocês possam então responder com calma. Já estou aqui imaginando vocês já digitando aí. Tem alguns irmãos que sempre fazem comentários edificantes, mas vamos ver também os irmãos que às vezes não se manifestam. Vamos se manifestar hoje, meus irmãos. Respondam. Já responderam? Então, beleza, vamos lá. Vamos colocar alguns pontos aqui para vocês. Então, são os exploradores da credulidade das pessoas que querem viver às custas daqueles que dão ouvido. Infelizmente é isso. Tem esses espertalhões, mas infelizmente tem pessoas que adoram cair nessas questões, né? Que sempre oferecem o quê? Facilidade. Então se apresentam como enviados de Deus, mas na verdade buscam uma vaidosa satisfação sobre a terra. E olha só aquilo que foi dito, complementando. Oferece a felicidade e conquistas sem trabalho e sem esforço. Nós sempre procuramos isso. Procuramos as cartas de tarô, né? Não querendo falar mal, mas infelizmente é isso que acontece. Procuramos aqueles jogos lá de adivinhações, né? Sempre querendo facilidade. Agora, reforma íntima, mudança, aí ninguém quer, né? Sacrifício ninguém quer. Renúncia ninguém quer renunciar nada. Querem justamente essas conquistas sem esforço e sem trabalho. Aí fica um pouco difícil. E muito interessante do livro que nós estamos estudando nas nossas palestras presenciais, que é Religião dos Espíritos. Então, logo, algumas semanas, nós já vamos chegar nesse capítulo, que é o capítulo 22. Hoje nós estamos indo, quarta-feira, para o capítulo... Estamos no capítulo 13, 14, né? Mais ou menos em 13 e 14, não me lembro agora o número. Mas logo nós vamos chegar no capítulo 22, ante aos falsos profetas. E vamos ler junto alguns trechos. Acautela-te em atribuir aos falsos profetas o fracasso de teus empreendimentos morais. Então é fácil, né? Eu não me dei bem porque eu fui na conversa lá, né, daquele que adivinhou lá o meu futuro. Foi culpa dele. Culpa dele não, foi culpa sua, né? É preciso lembrar que todos somos, no traje físico ou dele desenfaixados, espíritos a caminho, buscando na luta e na experiência os fatores da evolução que nos é necessária. E que, por isso mesmo, se já somos aprendizes do Cristo, temos a obrigação de buscar-lhe o exemplo, parâmetro ideal de nossa conduta. Olha só. Se já somos aprendizes do Cristo, temos a obrigação de buscar-lhe o exemplo, parâmetro ideal de nossa conduta. E olha só outras citações aqui nesse livro. O ouvido que escuta é irmão da boca que fala. Ilusão admitida
é nossa própria ilusão. Apetite insuflado é apetite que acalentamos. Mentira acreditada é a própria mentira em nós. Crueldade aceita é crueldade que nos pertence. De alguma sorte, somos também a força com a qual encontramos em sintonia. Olha só. Olha só que Emmanuel nos traz nesse capítulo 22 ante aos falsos profetas. Olha que bacana. Isso cabe uma reflexão para todos nós. E agora, já falamos então dos falsos profetas, aquilo onde não podemos entrar então nessas armadilhas, e vamos falar um pouco também dos verdadeiros discípulos, como vocês estão vendo, dos verdadeiros discípulos. Então, nem todo aquele que diz-me, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que pratica a vontade de meu Pai que estás nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos, em teu nome que expulsamos demônio e em teu nome que fizemos muitos milagres? Então eu lhes declararei, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, meus irmãos, olha só, é muito importante agora nós fazemos uma reflexão, porque em muitos momentos da vida, muitos momentos, nós chamamos pelos irmãos espirituais, nós chamamos por Jesus, por Deus, principalmente nos momentos que nós nos sentimos mais frágeis, mais carentes de auxílio e de consolo, sim. Então, quando oramos, sempre, meus irmãos, sempre somos ouvidos, sempre. Mas nem sempre somos atendidos naquilo que queremos, mas sim naquilo que verdadeiramente necessitamos. Isso é muito importante. Então, nem sempre, somos sempre ouvidos, sempre, mas nem sempre aquilo que nós pedimos nós vamos receber. Então, desta forma, não podemos apenas orar de forma mecânica, repetitiva, sem buscar então o quê? A reforma íntima. A reforma íntima. Nós temos que buscar a interiorização verdadeira em todos os ensinamentos morais do Cristo. Mas isso vai implicar na renovação de sentimentos, na purificação do coração, na elevação dos pensamentos, e principalmente, meus irmãos, principalmente nas atitudes positivas diante de todas as situações da vida. Resumindo, meus irmãos, fazer a vontade do Pai, como é dito, que é praticar as boas obras e amar o próximo como a si mesmo. É isso, essa é a vontade do Pai. É praticar as boas obras e amar o próximo como a si mesmo. Aí sim nós vamos ter o quê? Uma transformação em nós, na busca então de ser um verdadeiro discípulo. Essa é a busca. Já não somos ainda considerados como verdadeiros discípulos, mas estamos na busca, porque estamos incessantemente querendo a nossa transformação. E colocamos aqui, para finalizar, então a ética da transformação, que está no capítulo 17, item 4. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Meus irmãos, eu disse recentemente, também coloquei recentemente agora, no sábado, no último sábado, na palestra, também coloquei esse slide. Porque nós não vamos reconhecer o espírita com uma camiseta. Eu sou feliz por ser espírita. Não vamos reconhecer o verdadeiro espírita com um adesivo no carro. Ou com dizeres no Instagram, no WhatsApp. Não.
Nós vamos reconhecer, será reconhecido o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Vamos resumir. Nós que estamos frequentando essa casa maravilhosa que é a Seara de Jesus, estamos vindo, aprendendo, refletindo dia a dia. De repente fala, nossa, onde será que o Fábio está frequentando? Que ele está tão diferente, ele melhorou um pouquinho, pronto. Aí sim, já começa a se reconhecer o verdadeiro espírita, porque está na busca da transformação. Já está um pouquinho melhor do que era antes. Então, esse é o reconhecimento do verdadeiro espírita. Não é já ser anjo do dia para a noite, não. É justamente esse início desse processo de transformação. Bom, meus irmãos? Então, sempre finalizamos com essa bonita imagem, com outras imagens bonitas, sempre lembrando do nosso maior exemplo, que é Jesus, como vocês estão vendo. Jesus, sempre o nosso maior exemplo, o nosso maior profeta, que é o profeta que nós temos que segui-lo. Então, Jesus é o nosso caminho, meus irmãos. E vivenciando então as suas lições, os avisos, as informações, as mensagens, as advertências que nos sejam endereçadas, desse ou daquele setor de esclarecimento, vamos aprender sem sombra de dúvidas que a humildade e o serviço são os nossos deveres a cada hora. A humildade e o serviço. Sempre, meus irmãos. Para quê? Para que a verdade nos ilumine com muito amor, com amor puro para nos regenerar, preservando assim, então, preservando contra esse assédio de todo mal, como os falsos profetas, com o exemplo dos falsos profetas que foi dito aqui na aula de hoje. Então, que possamos a cada dia, meus irmãos, a cada dia desempenharmos a nossa função de trabalhadores do Cristo, de coração aberto, sempre de coração aberto, meus irmãos, com muito amor e, acima de tudo, com muita humildade e com muita fé. Sempre lendo, relendo e colocando em prática o Evangelho de Jesus. Então, que Jesus nos ilumine e guarde hoje, amanhã e sempre. Graças a Deus e tenha uma ótima semana e até outra oportunidade. Até logo, meus irmãos.